Olá! Nesse vídeo eu vou passar 5 dicas ou técnicas de rapport que são realmente infalíveis. Rapport é a capacidade de criar conexão, criar empatia. É a capacidade de entrar no mundo de alguém. É praticamente fazer a outra pessoa sentir que realmente você entende ela, que você tem um laço forte em comum, que você está engajado nela. Tecnicamente falando, e se você assistiu os primeiros vídeos do curso de PNL gratuito, que está aqui nesse canal, você já sabe o que é mapa mental. Então, o rapport é a capacidade de compreender a outra pessoa indo totalmente no seu mapa mental. Pegando e saindo do seu mapa mental e indo para o mapa mental dela, indo para o mundo dela, né? Então até dá para dizer mais ou menos que rapport seria a essência de uma comunicação bem-sucedida. E na maioria das vezes, o rapport acontece de forma espontânea, de uma forma autêntica, de uma forma normal, genuína. Não seria necessário o uso de nenhuma técnica. Mas é importante que você saiba que, se você quer ter mais resultados, você pode entender o raciocínio do rapport, entender como é que ele funciona. E aí você pode usar algumas técnicas intencionalmente, para você poder facilitar o processo e entrar em rapport com outras pessoas. Só que você tem que cuidar sempre, né, para não parecer que está uma coisa meio forçada, você tem que ser muito sutil. Aos poucos essas técnicas você aprende e vai usando, e elas começam a virar uma coisa comum para você. Elas ficam naturais. Afinal, quando uma pessoa que está recebendo atenção, quando ela sente que ela está sendo escutada, que você tem um interesse verdadeiro nela, pronto, ela se conecta com você e um mundo de possibilidade, de boa comunicação começa a surgir imediatamente. Então aqui vão as 5 dicas de rapport. Algumas você já faz intuitivamente, sem nem perceber. E talvez até num primeiro olhar, quando eu falar aqui, elas podem parecer meio bobas, né? Ou simples demais. Mas quem observar bem vai ver que elas têm um enorme poder quando você fala de empatia. E elas podem ser utilizadas a partir de hoje por você. Então, a primeira técnica é sorrir. Sorria! Essa é considerada a chave universal do rapport. O sorriso é capaz de desarmar qualquer pessoa. Ele é capaz, inclusive, de fazer com que grandes dificuldades, de repente, de relacionamento, pareçam muito mais fáceis de resolver. Quando você começa uma interação com um leve sorriso, você acaba gerando mais empatia e mais conexão. Seja numa negociação, seja em vendas, em apresentação, seja numa paquera, num flerte, seja quando você é apresentado para alguém, enfim. O sorriso, ele vai mostrar de uma forma subliminar e inconsciente que você é uma pessoa amigável. E com isso ele vai derrubar barreiras, né? Todas aquelas barreiras emocionais, sociais, ele derruba todas elas. Tá? De repente, se a outra pessoa poderia ter alguma barreira com você, ela derruba. Isso acontece basicamente porque o nosso inconsciente, ele gosta de ver um sorriso para se sentir mais seguro durante a interação. Nas sociedades tribais que dominaram o nosso planeta por milhares de anos, né, essas sociedades normalmente eram hostis. E nesse período, durante o encontro de uma pessoa desconhecida ou pessoas de tribos diferentes, o sorriso demonstrava o quê? Que essa pessoa era amigável, que essa pessoa não oferecia perigo. Então, como a nossa sociedade moderna ainda é considerada evolutivamente recente, como a gente ainda tem resquícios disso, e segundo os cientistas, a gente ainda carrega muitos genes dos nossos ancestrais tribais, então significa que o nosso instinto ainda sente a necessidade de ver um sorriso para se sentir mais seguro, para se sentir desarmado. Então, essa seria a primeira dica. Sorria. Não dói, é gratuito e pode trazer resultados inimagináveis. Segunda dica de rapport seria tratar o outro pelo nome. Como já dizia Dale Carnegie, que foi um cara considerado como um dos papas da relação humana, ele falava assim, ó, lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe.
E todos os estudos que foram feitos depois disso também apontam para a efetividade do que ele falava. Então, eu sei que tratar o outro pelo nome pode até parecer uma coisa simples, né? Uma coisa bem irrelevante até. Mas o fato é que quando você chama alguém pelo nome, principalmente uma pessoa que faz um tempão que você não vê, ou que você não vê com muita frequência, faz toda a diferença. Chamando a pessoa pelo nome, você cria automaticamente rapport. Você cria uma conexão com essa pessoa. Terceira dica de rapport: ser otimista. Não tem uma coisa melhor, né? Não tem como ser melhor do que você conviver com pessoas que são positivas, que pensam no lado positivo, que estão sempre para cima, alto astral, que não focam em problema, focam nas soluções. Esse tipo de pessoa contagia por onde ela passa. É o tipo de gente que espalha uma energia boa, que causa uma boa impressão nos outros. Com certeza, ser otimista vai gerar empatia nas outras pessoas. E isso vai acontecer principalmente porque os otimistas transmitem uma coisa que a gente chama de confiança. Eles fazem a gente querer ficar perto deles. Então, se você anda reclamando muito por aí, para já com isso. Seja uma pessoa mais otimista. Quarta dica de rapport: ter paciência. Saber lidar com as diferenças, seja para alcançar os resultados desejados, seja para entender o timing das outras pessoas, enfim, para você lidar bem com diversos tipos de situação, é necessário paciência. A paciência permite que você tenha tolerância, que você tenha compreensão, e isso comprovadamente vai gerar muito mais empatia e muito mais reciprocidade. Agora, para você ter paciência em qualquer situação, e principalmente naquelas situações inesperadas, você precisa praticar. Precisa trabalhar a ansiedade, precisa saber ouvir, né? Às vezes a gente quer falar e quase não escuta. Tem que aprender a ouvir. Ter paciência parece uma coisa simples, mas não é. Para você ter paciência, para você ser tolerante em situações de estresse, é necessário treino, controle emocional e muita disciplina. Por fim, a quinta técnica de rapport: buscar conexões. Para a gente conviver bem em família, no trabalho, com os amigos e até na vida amorosa, a gente precisa tentar compreender o universo de cada um. Você precisa se compreender, mas precisa compreender as outras pessoas. Por mais que às vezes pareça que você não tem nada em comum com uma outra determinada pessoa, por exemplo, tente encontrar nela qualquer informação que te conecte com ela. Alguma informação alguma coisa que vocês tenham em comum, um gosto por um mesmo filme, uma música, um programa de TV, preferência culinária. Né? Assista aqui, tem até uma outra aula que é a aula que fala sobre o 101%, a técnica do 101%. Aquilo também vale. Então, em tempos de internet, de redes sociais, como a gente vive hoje, por exemplo, fica inclusive fácil você conseguir descobrir pontos em comum que você tem com as outras pessoas. E com isso isso te ajuda a criar o rapport. É muito improvável que você não encontre lá um LinkedIn, um Facebook, um Twitter, um Instagram, em algum lugar, algum dado da outra pessoa que possa servir para você entender mais ela e para você gerar conexão. Bom, além dessas dicas simples que eu dei, mas que são super efetivas e que realmente funcionam para o rapport, eu vou falar de uma sexta técnica, que é a técnica mais famosa na PNL, que é conhecida como a técnica do espelhamento. Ela é muito conhecida principalmente na área de vendas. Nos treinamentos de vendas ela é utilizada. E essa técnica, como o próprio nome já diz, basicamente consiste no quê? Em espelhar os principais elementos de linguagem corporal de uma outra pessoa com quem você está conversando, com quem você está dialogando. Por exemplo, se eu estou entendendo que a outra pessoa ela entrou numa loja, por exemplo, eu vou atender ela, eu posso sutilmente ir replicando as coisas que ela está fazendo. Os gestos, a respiração, as expressões faciais, o tom de voz, ou qualquer outro fator que facilite essa criação de empatia, que você cria uma similaridade. Só não pode de jeito nenhum ser uma coisa muito forçada, né? Uma coisa que o outro perceba. Tem que ser uma coisa realmente bem sutil. Tipo assim, se eu estou lidando com alguém que é mais introvertido,
alguém que é mais calmo, alguém que é mais tranquilo, né, que não gesticula, alguém que fala em tom baixo. Então não faz sentido nenhum eu falar em voz alta com ela, né? Também não faz sentido eu ficar me excedendo nos movimentos, com os braços, né? Vocês veem que eu, por exemplo, gesticulo bastante. Então, você tem que ser recíproco com a outra pessoa, na verdade, né? Então, a ideia é o quê? Você tentar entrar no clima da outra pessoa. Um outro cuidado que você deve ter sempre quando você for utilizar essa técnica de espelhamento é tentar ir aplicando ela de maneira gradual. Não fazer todos os movimentos de uma vez, de uma forma brusca. Você precisa ser realmente sutil, ter cautela, porque senão vira um jogo de imitação. E aí a pessoa vai perceber e vai ficar um troço ridículo, né? Além da técnica não funcionar, ela pode até achar que você está debochando dela. Então tem que ter muito cuidado com essa técnica, né? Exige uma certa prática. O ponto fundamental é principalmente a observação, é você ter a consciência do funcionamento da técnica, saber que ela existe e aí ter muita sutileza na hora que você começar a aplicar e vai indo com calma. Vai evoluindo aos poucos. Com o tempo, com a prática, você consegue atingir um nível muito alto de rapport e de espelhamento, onde você vai conseguir uma conexão tão profunda, mas tão profunda, que a outra pessoa, sem perceber, ela vai acabar sendo conduzida. E aí, de repente, você começa espelhando ela, daqui a pouco ela está espelhando você sem perceber. Então, no início, você vai só acompanhar, mas com o tempo, você vai acabar aprendendo a conduzir também. Tipo, pense mais ou menos uma dança. Primeiro você acompanha o par, né, no embalo da música, você vai aprendendo e logo depois você pode começar a fazer de uma forma que o par vá te acompanhando cada vez mais. Então quando a gente está num nível alto de rapport, é possível que a outra pessoa comece a te espelhar. Sem ela perceber, ela começa a fazer os teus gestos, ela passa a te aceitar melhor. E aí ela vai aceitar todas as tuas ideias, sugestões, negociações, seduções. Basicamente, ela vai aceitar tudo. Então, rapport é a conexão que você cria. Isso é importante que você entenda. Que rapport é uma coisa necessária. E esses dias até eu recebi um e-mail de uma pessoa inscrita no canal, aqui no Seja Brilhante, que essa pessoa perguntou alguma coisa tipo assim: ah, Rafael, e se eu estiver me relacionando com alguém pela internet, por exemplo, eu posso fazer rapport? Será que dá para aplicar o rapport, a técnica de espelhamento, por exemplo, dá para você conseguir aplicar ela via internet? Eu achei a ideia da pessoa genial, porque dá sim. A técnica do espelhamento também funciona na internet. Você pode prestar atenção no jeito que a outra pessoa escreve, se a linguagem é mais formal, se a linguagem é mais descontraída. Depois disso você consegue espelhar algumas palavras que a pessoa usa. Então, se do outro lado, lá do computador ou do celular, a pessoa está usando gíria, por exemplo, você pode considerar e inserindo aos poucos algumas gírias também na conversa. Se a pessoa costuma abreviar as palavras, você começa a fazer a mesma coisa, você começa a ir aos poucos abreviando as palavras. Se você perceber que está em um universo ali amigável, tal, que está fluindo a conversa, outra coisa que você pode fazer é começar a usar os emoticons, por exemplo, né? Se o assunto for alegre, empolgante ou que mereça uma comemoração, você pode até ir aos poucos e abusando daquelas carinhas. Carinha de feliz, chorando de rir e por aí vai. E isso tudo vai gerar rapport, vai gerar conexão, vai gerar empatia. Parece uma coisa simples, mas isso também é uma forma de espelhamento e ajuda a aumentar o nível de empatia entre vocês. Então, com os anos que eu tenho de prática de PNL, por exemplo, eu posso dizer que todas essas técnicas, todas essas dicas de rapport, algumas você faz até de forma automática. Mas quando você faz ela, que você vai aprendendo e vai aperfeiçoando as técnicas, você vai ficando cada vez melhor. E você vai mexendo com o inconsciente da outra pessoa, né? Ela vai vendo que cada vez mais vocês são parecidos e ela vai se abrindo. E com o tempo essas técnicas elas se incorporam em você. E aí elas passam a acontecer ainda mais de forma mais automática, mais espontânea.
Então, basta você começar a colocar isso em prática que você vai perceber em pouco tempo que o rapport, né, ele faz aumentar o nível de confiança, ele faz diminuir qualquer tipo de tensão interpessoal, né, e as pessoas vão se sentir muito mais à vontade com você. Por isso que é bem comum que a partir do momento que você comece a aplicar efetivamente essas técnicas, aplicar o rapport, as pessoas vão começar a expor mais coisas para você, elas vão começar a ficar mais sinceras com você, vão te procurar mais, vão querer conversar, vão contar suas reais necessidades, os seus desejos, desafios, objetivos, sonhos, angústias, ou seja, tudo que elas sentem. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer alguma das suas dúvidas que você, de repente, poderia ter quanto à PNL, principalmente quanto ao rapport. E se você quiser saber ainda mais sobre o rapport, aqui no canal Seja Brilhante tem outros vídeos que são bem específicos sobre esse tema. Inclusive, tem um dos vídeos que é uma aula especificamente sobre o uso do rapport na PNL. Aliás, a programação neurolinguística, ela possui diversas técnicas, ferramentas, né, que quando você vai aprendendo, elas servem para você aumentar cada vez mais as suas habilidades. Então, a PNL, basicamente, permite você entender melhor o seu cérebro, entender o funcionamento das coisas, do seu corpo, dos seus comportamentos, né? E como que você pode, inclusive, reprogramar o seu cérebro, o seu mindset, que a gente chama. Também, se você quiser, tem um vídeo aqui no canal sobre mindset. Ou seja, quando você reprograma o seu mindset, reprograma a sua mentalidade, você é capaz de condicionar o seu cérebro e é capaz de produzir de uma forma sistemática vários resultados que você deseja. Então, se você quer mudar a sua vida para melhor, se você está interessado em saber mais a respeito desse assunto, se você quiser aprender e quiser usar o poder da PNL, então presta atenção. Eu desenvolvi um curso totalmente gratuito, com método fácil de entender, com várias explicações, segredos, técnicas para você começar a dominar a PNL. Inclusive aqui nesse vídeo eu falei algumas vezes a respeito desse curso. E o link dele está aqui na descrição desse vídeo. Então, se você ainda não iniciou, se você ainda não começou a aprender melhor a PNL, o que é a PNL, como a PNL funciona, as técnicas, aproveita e corre lá e acessa esse curso gratuito que está inteiramente disponível para você. O meu nome é Rafael Rueda Milman e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer as suas dúvidas. Se você quer saber como ter mais sucesso, ter mais prosperidade na sua vida, inscreva-se no canal, ative lá a sinetinha para receber todas as notificações, assista os vídeos e pratique os ensinamentos.